Boa noite a todos. Fala pessoal, todos bem? Nós estamos aí com alguns projetos e nós estamos pedindo a graça de Deus para colocar todos eles em prática, né? Não só pedindo a graça de Deus, mas pedindo também o apoio de alguns irmãos que possam embarcar junto com a gente aí nesses projetos. Uns projetos assim bem doido, sabe? Coisa de crente, tá? Só quem é crente que vai entender, tá? Nós estamos aqui com o objetivo de trazer algumas informações que sejam relevantes para vocês. Amém? O tema que nós vamos tratar hoje, nós vamos falar sobre o decálogo, certo? Algumas pessoas me perguntaram, né? Hélio, o que é decálogo? Né? Já aproveitando o momento, decálogo, nós vamos tratar sobre os 10 mandamentos. A ideia da live de hoje é trazer apenas uma introdução, tá? Ao tema. Nós vamos trazer uma introdução, falar de alguns aspectos dos 10 mandamentos. Se você está aí acompanhando, eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo. Nós vamos ler alguns versículos do texto que vai servir como texto base para as nossas próximas lives. Não só a de hoje, mas toda vez que a gente for falar sobre os 10 mandamentos, nós vamos fazer referência a esse texto, tá? E o texto em questão é Êxodo, capítulo de número 20, tá? Êxodo, capítulo de número 20, é o texto que nós vamos utilizar como referência e nós leremos do capítulo 1 até o versículo de número 17. Êxodo 20, dos versículos 1 ao 17. Eu vou fazer toda a leitura, certo? Porque eu pretendo trazer algumas informações em relação a esses versículos. E diz assim: E Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do Shabat, ou sábado, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que estás em tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabat e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. Amém? Então esse é o texto que nós vamos usar por base, né, para os nossos próximos estudos, Êxodo capítulo de número 20. Então, conforme a gente for abordando aqui alguns assuntos, caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar aí a sua pergunta que nós teremos o enorme prazer de respondê-la, certo? Então, a primeira informação a respeito desse texto, né? E, como eu falei, algumas pessoas me perguntaram a respeito do nome, né? O que seria decálogo? Então, o termo decálogo, ele significa conjunto de 10 normas ou princípios, tá? Ainda no livro de Êxodo, nós vamos ver uma referência, certo? Aos 10 mandamentos, ou também as 10 palavras, certo? As 10 palavras que foram ditas pelo Senhor. É claro que quando nós analisamos e nós olhamos os 10 mandamentos, nós constatamos que não se trata apenas de 10 palavras, certo? Mas esse termo decálogo é um termo grego que surgiu junto com a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento que estava escrito em hebraico, foi traduzido para o grego koiné, e essa tradução trouxe essa palavra decálogo para se referir aos 10 mandamentos, tá? Ou as 10 palavras, essas 10 palavras que foram ditas pelo Senhor com o objetivo, claro, vamos deixar isso aqui bem claro, a lei
nunca teve por objetivo, mesmo no Antigo Testamento, trazer salvação ao povo de Israel, certo? Não era esse o objetivo da lei. A gente vai ver isso muito mais claro, mais nítido, quando nós vamos ler as cartas do apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo fala isso na sua carta aos Romanos, trata de certa forma isso na sua carta aos Gálatas e principalmente sua carta aos Efésios também. Então, Paulo faz questão, como um bom judeu, de tratar e de trabalhar esse aspecto da lei, e ele vai trazer em diversos momentos das suas cartas falando que essa lei, tá? Que a lei, e quando Paulo ou qualquer pessoa do Novo Testamento falava ou usava a expressão lei, ele tanto fazia referência aos 10 mandamentos, como poderia estar fazendo referência ao todo o Antigo Testamento, como também poderia estar fazendo referência apenas aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como Pentateuco, ou a lei de Moisés, os livros que Moisés escreveu. A autoria ela é trazida e apropriada a Moisés. Então, quando no Novo Testamento é falado sobre lei, nós podemos constatar que ou está falando dos 10 mandamentos, ou está falando do todo o Antigo Testamento, ou está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. As leis elas eram divididas em leis civis, morais e cerimoniais. Quando nós falamos dos 10 mandamentos, nós estamos tratando das leis morais, tá? E algumas pessoas não gostam muito dessa separação entre leis morais, cerimoniais e civis. Por quê? Porque quando nós falamos que os 10 mandamentos são leis morais, existe uma lei, tá? Um mandamento que não é uma lei moral, mas é uma lei cerimonial. E nós estamos falando do 4º mandamento. E esse mandamento aí, quando a gente for entrar nele, vai dar o que falar, né? Porque algumas pessoas têm muita dificuldade em compreender aquilo que esse mandamento traz, como também elas têm dificuldade de compreender como ele é, digamos assim, praticado hoje nessa nova aliança que nós estamos participando, certo? Que é justamente, lembra-te do dia do sábado para o santificar, certo? Essa lei não é uma lei moral, mas é uma lei cerimonial, tá? Estava relacionado justamente com a parte cerimonial que envolvia tudo aquilo que estava dentro, certo? Que estava dentro de uma perspectiva cerimonial, tá? Todas as pessoas, e como nós lemos em Êxodo capítulo número 20, elas eram obrigadas a observar o sábado. Então essa era uma lei que para os judeus significava muita coisa. Nós vamos perceber nos evangelhos, né, que os fariseus, em diversos momentos, em alguns momentos na verdade, eles tentaram pegar Jesus a respeito do sábado, né? E aí Jesus traz uma explicação maravilhosa sobre o sábado, que eu não vou falar aqui porque a gente não está falando do sábado, certo? Então, voltando aqui, havia essa distinção da lei entre lei cerimonial, lei civil e lei moral, e os 10 mandamentos se enquadram justamente dentro dessa lei moral. As leis cerimoniais, nós compreendemos, nós entendemos que elas não se aplicam às nossas vidas hoje como igreja, tá? Hoje nós fazemos parte da igreja, né? Esse ajuntamento de pessoas, e as leis cerimoniais não se aplicam mais às nossas vidas. As leis civis, dependendo do aspecto da lei civil, hoje a nossa legislação civil é regida pela Constituição Federal. E boa parte da Constituição Federal nós podemos observar que existe uma certa influência das leis civis que nós encontramos dentro da Bíblia, tá? Principalmente no Antigo Testamento. Então, a nossa lei civil hoje é a Constituição Federal. A lei moral, tá? Que está embasada dentro dos 10 mandamentos, e é claro que existem alguns desdobramentos dessa lei moral, tá? Ela não se resume apenas aos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos é um ponto de partida, um ponto de início para desenvolver uma lei moral. Então, tudo aquilo que precisava e deveria estar dentro de um aspecto moral está dentro dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é uma lei moral, e o interessante é que os 10 mandamentos, ele tinha como objetivo, tá? E as leis de forma geral, tá? Não apenas as leis morais, mas também as leis civis e cerimoniais, tinham o objetivo de levar o povo de Israel, que estava no deserto, a uma vida de santidade prática, tá? Então esse era o grande objetivo da lei. E nós observamos, quando você lê o texto
o livro de Êxodo, você vai observar que essas leis elas começam a ser proferidas em Êxodo capítulo 19, tá? A conhecida lei mosaica ou pacto mosaico, tá? Esse pacto ele é instituído, né? E ele começa a ser instituído, na verdade, no capítulo de número 19, e ele passa, né, a valer para aquele povo. E o povo não só ouve, como o povo aceita e diz que, ó, Senhor, vamos fazer o que o Senhor está mandando, beleza? Então, os 10 mandamentos, eu vou trazer a lista aqui dos 10, baseados, é claro, naquilo que é acordado e é unânime dentro da igreja universal, de forma geral, certo? Existe uma certa variação entre os primeiros mandamentos, se você for analisar algumas igrejas ortodoxas ou luteranas, tá? Então existe uma certa variação aí entre o primeiro e o segundo mandamento. Alguns trazem o primeiro e o segundo dentro do primeiro, outros trazem o primeiro e o segundo separados, tá? No total sempre são 10, tá? No total sempre são 10. Alguns trazem o 10º mandamento, que nós vamos falar que é o não cobiçarás, eles separam, tá? Entre cobiçar a propriedade e a cobiça do cônjuge, tá? Mas a sequência que nós compreendemos e que nós acreditamos ser a sequência correta, que é a sequência que a Igreja Evangélica Universal dispõe, ela começa com o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. E nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás. Certo? Então, esses são os 10 mandamentos. E antes de nós entrarmos e falarmos sobre esses 10 mandamentos, vamos falar um pouquinho sobre o propósito do pacto mosaico. Nós falamos que ele se inicia no capítulo de número 19, né? Então, você vai observar que há um propósito dentro desse pacto, né? Então, vamos lá. Primeiro objetivo, e quando nós falamos do pacto mosaico, nós estamos indo além, certo? Dos 10 mandamentos, tá? Nós vamos abordar tanto leis morais, civis e cerimoniais, tá? Primeiro ponto: tornar Israel uma nação distinta, tá? Isso aqui é muito importante. Segundo ponto: fazer avançar a causa espiritual em todo Israel. Terceiro ponto: codificar os princípios espirituais e a lei nos mandamentos, julgamento e ordenanças. Quarto ponto: trazer um estágio novo, mas não final, de conhecimento e crescimento espiritual. Isso aqui é muito importante. Quando nós lemos a Bíblia de forma completa, nós vamos observar que existe uma certa progressão da revelação de Deus para o seu povo, tá? No Antigo Testamento, Deus revelou aquilo que o povo precisava saber, tá? No Novo Testamento existe não uma nova revelação, mas uma revelação que vai complementar aquilo que foi revelado no Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento você vai ver em diversos momentos o Senhor falando sobre que Ele era o único Deus, tá? Nós também acreditamos, tá? Nós somos monoteístas, tá? Mas no Antigo Testamento não existe uma revelação clara sobre a Trindade, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo, tá? Isso não significa que eles não estavam presentes ou atuantes no Antigo Testamento, tá? É claro que eles estavam. O próprio livro de Gênesis, quando você inicia a leitura, você observa que existe a utilização do pronome sempre no plural, para evidenciar que o Deus, no momento da criação, não estava sozinho. Então, a Trindade estava presente no Antigo Testamento, mas ela não era revelada no Antigo Testamento. Ela só se revela no Novo Testamento, tá? Então, o próprio Jesus, quando ele vai proferir a respeito do batismo, ele vai falar que os seus discípulos deveriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A fórmula trinitária do batismo, como ela é conhecida. Então, aquilo que o Senhor estava disponibilizando, aquilo que o Senhor estava apresentando para o povo de Israel, não tinha
como objetivo trazer um estágio final, apenas um novo estágio de crescimento e conhecimento espiritual. Aquilo que eles tinham experimentado antes do Egito, durante o Egito, agora depois do Egito eles iriam experimentar uma coisa nova. E a lei, o pacto de Moisés, ele tem justamente esse objetivo. Próximo ponto, ampliar o acesso a Deus, mas não fornecer um estágio final de acesso. Isso aqui também é muito importante. Tá? Depois, suprir revelações em período crítico da história, dar uma ideia melhor da conduta humana ideal, mas não a declaração final de como ela deveria ser. Todas as declarações são parciais e fazem parte do avanço, não representado um fim em si mesmo. Então, mais uma vez, você observa que o propósito não tinha o objetivo de fechar uma revelação, não tinha o objetivo de fechar um conhecimento, não tinha o objetivo de fechar um relacionamento, certo? Era apenas mais um novo estágio, mais uma revelação que Deus estava fazendo para o seu povo, certo? E que o seu povo precisava, que o seu povo devia experimentar, tá? E por último, os 10 mandamentos foram o maior elemento do pacto, mas também não representavam uma declaração final. Você vai observar que no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, você vai ver que Jesus ele não traz uma nova explicação aos 10 mandamentos, mas ele traz uma explicação ou uma visão, eu acho que eu posso usar esse termo, mas uma visão espiritual dos 10 mandamentos. Não só dos 10 mandamentos, como de toda a lei, principalmente da lei moral. Tá? Enquanto os judeus estavam muito preocupados com o aspecto prático, né? O aspecto de você realizar e você ser minucioso naquilo que você realizava, é tanto que no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, no capítulo de número 23, você vai observar que o Senhor vai fazer uma crítica, né, aos fariseus, dizendo que eles estavam sentados sobre a cadeira de Moisés e que as pessoas deveriam observar aquilo que eles ensinavam, mas não deveriam se portar ou executar da mesma maneira que eles faziam, né? Porque Jesus estava preocupado com a intenção do coração deles. Jesus não estava preocupado da forma que eles faziam, tá? Mas o que motivava eles a fazer? Aí Jesus vai citar vários exemplos dos fariseus. Dentro do Sermão do Monte também, nós tratamos isso no sábado, né, com os irmãos dos investigadores da Bíblia, quando nós falamos de esmola, jejum e oração. Se a gente fosse olhar para o aspecto exterior, né, desses 3 pontos, os fariseus eram os melhores crentes que existiam naquela época. Porque eles ajudavam as pessoas, eles jejuavam, tá? E eles oravam. Fazia questão de orar em praça pública para todo mundo ver eles orando. Eles jejuavam, mas fazia questão de vestir a pior roupa, de andar com o semblante caído para que as pessoas visualizassem e percebessem que eles estavam jejuando. E quando eles davam esmola, eles tocavam trombetas para que todo mundo ficasse sabendo que eles estavam ajudando o próximo. Então a crítica de Jesus não está no ato em si, mas o motivo que leva você a executar. Então, no capítulo 23 de Mateus, ele vai tratar, né? E, por favor, me corrija se eu estiver errado. Eu sempre fico em dúvida se é 23, 24, 25, tá? Mas tá dentro desse contexto aí. E Jesus vai falar que eles davam os dízimos até das sementes, né? E eles não só davam o dízimo, como eles faziam questão de contar quantas sementes tinham para que o dízimo fosse certinho. Então, você observa que eles estavam tão preocupados com o aspecto exterior que a motivação do coração deles era o que mais importava. E era justamente isso que Cristo estava interessado. Então, aqui nos 10 mandamentos, né, o Jesus, no Novo Testamento, ele vai trazer uma revelação, uma nova revelação e um contexto espiritual com relação a esses 10 mandamentos. Não só os 10 mandamentos, como também com relação a toda a lei. Agora, entrando especificamente nos 10 mandamentos, eu estava estudando um pouquinho sobre o assunto e algo interessante que eu encontrei foi que os 10 mandamentos, tá? Ele, não só os 10 mandamentos, mas todo o pacto, certo? O mosaico, mas em particular os 10 mandamentos, ele veio para substituir o enoteísmo, tá? Ó, a Bia Carvalho confirmou aí, é Mateus 23. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Mateus 23. Então, os 10 mandamentos, ele tem como objetivo substituir
o enoteísmo. Confesso aos irmãos que eu tive que pesquisar o que era enoteísmo, tá? Porque muitas das vezes é falado a respeito da lei que ela veio com o objetivo de substituir, né, e de trazer uma perspectiva monoteísta para o povo de Israel, porque eles estavam envolvidos em uma cultura que era completamente politeísta. Vou explicar para vocês. Quando nós falamos de politeísmo, tá? Poli, ele deriva de vários, tá? Quando nós falamos de poli, é que existem vários. E teísmo está relacionado com a crença, tá? Então, era a crença de que existia vários deuses, tá? Politeísmo, vários deuses. E quando nós falamos de monoteísmo, é que existe um único Deus, que é o Deus que nós servimos, tá? Que está revelado em 3 pessoas, mas que não é o assunto dessa live. Depois, quem sabe, a gente fala sobre Trindade. Mas eu fiquei enoteísmo, eu fui pesquisar o que era enoteísmo. Enoteísmo, tá? A live da identidade cristã também é cultura. Enoteísmo, tá? É uma forma de religião que cultua uma única divindade, certo? Considerada suprema, mas sem negar a existência de outros deuses. Então, observe que Israel, em determinado momento, ele tinha a influência de outros povos que eram politeístas, ou seja, acreditavam que existiam, não só existiam, mas que eles cultuavam vários deuses. Só que Israel, ele se considerava monoteísta, tá? Mas eles eram enoteístas. O que quer dizer isso? Eles cultuavam a Deus, mas eles acreditavam que existiam outras divindades. Observe aí a diferença. Eles acreditavam que existiam essas outras divindades. E isso fica muito claro quando você vai observar dentro da história do povo de Israel o quanto eles se misturavam, pelo fato deles se misturar com outros povos, o quanto eles passavam a adorar e a cultuar esses outros deuses. Tá? Se eu não acredito que existem outros deuses, a probabilidade de eu cultuar é 0, porque eu acredito que não existe. Então, se eu cultuo, automaticamente eu estou acreditando que esses deuses existem. E é justamente o que aconteceu com o povo de Israel. Eles eram enoteístas. Eles cultuavam um Deus, Yahvé, que eles consideravam um Deus supremo, mas eles acreditavam que existiam outros deuses, outras divindades. E eles não só acreditavam, como em determinados momentos eles passaram a cultuar essas outras divindades. Tá? Então, há essa necessidade não só de tirar o politeísmo da jogada, mas de substituir o enoteísmo pelo monoteísmo. Tá? Que é justamente não só você crer em um único Deus, tá? Mas sim dedicação total e obediência a esse Deus. Tá? Então, é justamente esse aspecto aí que é um dos principais pontos da lei, do pacto e dos 10 mandamentos para o povo de Israel, justamente. E você observa isso, eu vou até voltar o texto aqui, você observa isso no início dos 10 mandamentos, né? Deus fala as palavras e o versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Olha aí a informação, né? Ele se apresenta como Deus e fala, olha, vocês não precisam, não devem, não podem ter outros deuses, tá? Eu sou o único, eu sou o eu sou, como ele se revela no início do livro de Êxodo, tá? Então, isso aí é um dos pontos mais importantes dentro do decálogo. Segundo ponto, e esse daqui é sensacional, tá? E ele tem uma relação muito grande com o ponto anterior, que é a questão do monoteísmo e não só do enoteísmo, como do politeísmo. O Senhor tinha como objetivo aniquilar a idolatria no meio do povo, tá? Mas como é que existia idolatria se eles cultuavam o único Deus, né? Então, observe, apesar deles cultuarem, eles acreditavam em outros deuses. E isso dava margem, né, para essa questão de você idolatria, tá? A questão da idolatria. E o interessante, mais uma vez, a gente volta para o aspecto espiritual da coisa. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a idolatria no Antigo Testamento,
ela estava muito relacionada com você cultuar uma imagem, tá? Então, a idolatria, ela só era, digamos assim, colocada em prática, em ato, quando você construía um deus, tá? De madeira, de pedra, seja lá do que fosse, e você colocasse lá em um altar e você passasse a prestar culto a esse objeto, vamos colocar assim. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós observamos que isso tem uma abrangência maior, tá? Estava presente no Antigo Testamento, tá? Mas no Novo Testamento o Senhor escancara tudo, tá? Existe um versículo, tá? Só deixando claro, quem souber, coloca nos comentários aí. Eu sou péssimo de referência, tá? Mas o Senhor vai dizer assim, ó: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, tá? A idolatria, tá? Ela estava muito relacionada com ou onde o coração do homem estava aplicado. No Novo Testamento, o Senhor vai dizer assim, olha, não é só objeto feito pelas mãos do homem, não é só um Deus que está em cima do altar, mas qualquer coisa, tá? Onde o seu coração estiver aplicado que não for em mim, tá? Isso pode se transformar em idolatria, né? Então, quantas pessoas aí, e dentro desse contexto que Jesus fala, quantas pessoas aí amam mais o seu esposo do que a Deus? Quantas pessoas amam os seus filhos mais do que a Deus? Quantas pessoas amam o seu trabalho mais do que a Deus? Então, onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu tesouro? Tá? Será que está no Senhor? Se não estiver, seja lá o que for que estiver ocupando o lugar do Senhor, isso é um ídolo que está no seu coração e precisa ser aniquilado. Tá? Como precisou ser aniquilado aqui dentro do povo de Israel. E não só a aniquilação da idolatria, mas essa idolatria era a base de uma falsa espiritualidade, tá? E aí Deus fala, olha, tem que ser só para mim. Eu não aceito que seja para outra pessoa, tá? A Bia aí me deu um help aí. Bia, você é sensacional. Ela colocou que o texto que eu citei é Mateus 6:21, tá? 6:21. Então, observe que o Senhor tem toda a preocupação, tá? Ele tinha como objetivo, quando ele escolhe Israel, separar esse povo para algo, tá? Ele tinha como objetivo que esse povo fosse um povo separado. E quando nós compreendemos a ideia de separado é que você não se parece com outros, tá? Você não se parece com outros povos. Então, principalmente as leis cerimoniais, elas tinham como objetivo principal não só preparar o povo para o momento da adoração, do culto, mas também fazer com que eles não se parecessem com outros povos, né? Então, há justamente essa relação, tá? Além disso, nós vamos ver também a questão da profanação e respeitar o sagrado e o divino, tá? Isso aí também era muito importante. Os 4 primeiros mandamentos ali, quando ele vai falar a respeito, vai direcionar a pessoa de Deus, tá? Esses mandamentos vai justamente separar aquilo que era sagrado e a importância do sagrado, tá? Não era só separar, mas o sagrado ele tinha uma certa importância. Além disso, e aí a gente entra no ponto polêmico, né? Eu e os investigadores da Bíblia até já comentamos um pouquinho sobre isso, mas esse quarto mandamento aí, ele é tenso, tá? Porque as pessoas têm muita dificuldade em compreender ele. Mas o quarto mandamento, vamos lá. Mantenha um dia especial na imitação do Criador, tá? Lá no início, quando Deus está criando todas as coisas, a Bíblia vai dizer que quando ele finaliza a criação, tá? No último dia ele vai o quê? Descansar, tá? Ele vai descansar, né? Olha a treta, né? Não, falar de sábado é falar de treta, né? Mas a gente vai chegar lá no quarto mandamento. Mas a ideia é justamente criar um tempo para descanso e reflexão, tá? Descanso e reflexão, que é algo que os cristãos atualmente não sabem fazer. No sábado, eu e o irmão Rogério, dos investigadores da Bíblia, nós estávamos falando sobre jejum, né? E aí eu trouxe, foi ótimo, mas eu falei sobre a ideia do jejum, né? Que eu particularmente, tá? Não estou dizendo que você está fazendo errado, mas eu não entendo que você parar de comer num determinado período do dia, mas você continuar fazendo tudo que você faz normalmente, seja um jejum.
você apenas parou de comer, né? Porque se você observa o jejum como ele é ensinado na Bíblia, tá? E principalmente no Antigo Testamento, como era o jejum no Antigo Testamento? Para de comer, tá? E um ponto interessante aqui, que muitas pessoas... É claro, você tem que observar a sua necessidade, né? As suas condições. Mas no tempo bíblico, né? Antigo Testamento, o jejum era sem comida e sem bebida, tá? Não era o jejum que você parava de comer, mas continuava bebendo água, suco, café, chá, tá? Mas, mais uma vez, é claro que você tem que observar suas condições. Mas nesse tempo, não comia, não bebia, não trabalhava, tá? Então você fazer jejum durante a semana, só parar de comer e continuar trabalhando, é meio complicado, né? Então eles não trabalhavam, eles não faziam nada. O tempo era dedicado para descansar, tá? Para refletir e dedicar-se ao Senhor. Então, se você tira um dia para jejuar, tá? Mas você não tem tempo para ler a palavra, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para estar em comunhão com os irmãos, esse jejum, sinceramente, não faz sentido. Você apenas parou de comer, né? Você não jejuou. Você parou de comer e você não manteve um relacionamento com Deus, né? Os investigadores mandou aqui. Era como dizer que o sábado é para descansar, mas não se consagrava a Deus. Exatamente, exatamente. Então, do que adianta eu parar de fazer as minhas atividades e não manter um relacionamento com Deus, certo? Então, esse ponto aí do sábado, né? Aí tem alguns pontos dentro do sábado, né? Respeitar os pais, que são os representantes de Deus e mediadores da família. A família é a principal unidade da sociedade e nela a espiritualidade deve ser cultivada em primeiro lugar. Então, observe a ideia, né, desse momento de descanso. Os investigadores colocou aqui, sábado da preguiça, no entendimento de muitos judeus. E de alguns crentes também, tá? E aí, os crentes têm essa questão de substituir o sábado pelo domingo, né? A gente vai entrar nesse assunto, tá? Que eu não acredito que o sábado foi substituído pelo domingo, tá? E para os crentes de hoje é o domingo da preguiça, sabe por quê? Porque domingo é o dia da família, né? É o dia de descansar, é o dia de refletir. Mas o camarada não acorda cedo para ir para a escola bíblica dominical, né? Que era você manter um relacionamento com Deus. O camarada não vai no evangelismo domingo à tarde, né? Ou vai visitar alguém que está precisando. Às vezes vai no culto de domingo à noite, né? Mas as outras obrigações durante o dia ele não faz. Então, observe, né? Como tem aquele meme que está rolando aí, né? Enfim, a hipocrisia, né? Mas vamos lá. Continuando aqui, né? Vou dar uma corrida aqui. Depois do sábado. E aqui eu estou seguindo a sequência dos mandamentos, tá, pessoal? Né? Respeitar toda a vida humana, tá? Essa questão aqui, quando a gente for falar do respeitar pai e mãe, né? Às vezes as pessoas limitam esse mandamento apenas pai e mãe, tá? Mas aqui é respeitar toda a vida humana e principalmente as lideranças, tá? Porque quando no Antigo Testamento se fala de pai e mãe, tá? Tá se falando de autoridade, tá? E autoridade não é só pai e mãe, tá? Existem outras e a gente vai tratar disso quando a gente for falar desse mandamento, né? Salete manda aí, BD é mistério. É mistério que ninguém aparece, né? Mas paciência. Próximo. Cultivar... proteger a família através da conduta sexual correta, né? Esse daí é desculpa, não adulterarás, certo? Depois, cultivar a honestidade com o dinheiro e com perspectiva de vida. Depois, o uso correto da língua, evitando enganar e mentir, respeitando as propriedades dos outros, a propriedade privada é um ideal que não pode ser infringido. E aqui, essa propriedade aqui dá um nó na cabeça de algumas pessoas, tá? Porque acha que propriedade é só bem, né? Então, quando a gente for tratar dessa parte aqui da propriedade, a gente vai massacrar um pouquinho aí, tá? Mas a gente chega lá. Então, falar desses aspectos, né, individualmente, nós vamos tratar de forma geral. Vou dar uma corrida aqui que eu só tenho 20 minutos, né?
vamos tratar de um aspecto mais geral. Nós vamos observar que os mandamentos eles são divididos em 10, tá? Onde os 4 primeiros mandamentos, tá? Eles fazem uma referência direto do relacionamento de Deus do homem com Deus, tá? Então, é aquilo que nós chamamos de relacionamento vertical, homem e Deus. Então, os 4 primeiros mandamentos têm a intenção e o objetivo de restaurar esse relacionamento vertical que foi perdido. Quando a gente olha para o Éden, tá? Quando o homem ele peca, Adão e Eva caem em pecado, tá? Quando acontece o pecado, você observa que a relação entre o homem e Deus ela é afetada, tá? O homem ele não se relaciona mais com Deus como ele se relacionava antes. Então, por conta dessa relação ter sido danificada, ter sido quebrada por causa do homem, tá? Deixando claro que não foi por causa de Deus, foi por causa do homem, mas agora Deus toma a iniciativa de restaurar, tá? Esse relacionamento, deixando claro que esse relacionamento não é restaurado em sua totalidade. Como nós falamos lá no início, os 10 mandamentos não têm como finalidade fechar essa questão do relacionamento do homem com Deus. Nós ainda vivemos em um corpo de pecado e por conta desse corpo de pecado, nós ainda estamos em um momento, digamos assim, que nós não estamos desfrutando da nossa totalidade de relacionamento com Deus, tá? A nossa vida ainda é manchada pelo pecado, tá? Nós somos pecadores salvos em Cristo Jesus, mas que estamos sujeitos ainda a pecar, certo? E por conta disso, o nosso relacionamento não está restaurado em sua totalidade, beleza? Então, os 10 mandamentos têm como um objetivo um início dessa restauração, um início para fazer com que esse relacionamento seja restaurado de alguma forma, tá? Então, esses 4 primeiros mandamentos vai tratar muita coisa que ficou aí durante esses anos sem ser tratada, tá? Desde o Éden até Moisés, tá? Do Éden até Moisés, o povo começou a fazer muitas coisas que desagradavam a Deus, como a Bia colocou aí, sensacional. Estamos em processo continuamente, exatamente, tá? Estamos em processo de restauração desse relacionamento, tá? Ele só vai ser pleno e único quando o Senhor vier nos buscar. Mas, enquanto isso, nós vivemos uma vida em que esse relacionamento precisa ser restaurado diariamente e constantemente. Então, esses primeiros 4 mandamentos, tá? Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado. Todos têm uma relação com Deus. Observe mais uma vez que o sábado tem relação com Deus, tá? Não só com descanso, mas principalmente com Deus. E esses 4 primeiros mandamentos vai acabar com muita coisa errada que existia no meio do povo de Deus, tá? Principalmente a idolatria. E você observa que o povo de Israel, todos os pecados que eles cometiam ou que eles cometeram durante o seu período de peregrinação e durante o período que eles estavam já na Terra Prometida, ele se inicia com a idolatria. Por quê? Porque a idolatria é o primeiro passo. Quando você esquece Deus e começa a adorar outros deuses, isso é a porta de entrada para você fazer tudo que não presta, tá? Quer ver um exemplo? Observe o homem mais sábio que existiu em toda a Terra, Salomão. O homem era sábio demais, tinha muita inteligência. Tem gente que questiona a inteligência dele, né? Por que um homem tão inteligente fez o que ele fez? Mas você observa que o primeiro erro de Salomão, tá? Tem gente que vai dizer que foi as mulheres. Mas não foi só as mulheres, foi ele se deixar influenciar por essas mulheres e começar a adorar outros deuses. Depois que ele começa a adorar os deuses das mulheres que ele trazia para o reino, a bagaceira ficou, sabe, esbagaçou com tudo. Tá? O principal erro dele foi justamente essa questão dele ter adorado outros deuses. Então, esses primeiros quatro mandamentos têm um dos principais objetivos é acabar com essa questão da idolatria, tá? Zerar, aniquilar, porque quando isso é extinguido, as outras coisas ficam mais fáceis de ser resolvidas, certo? Então, esses mandamentos aí têm esse principal objetivo. Depois, né, desse relacionamento vertical restaurado, tá? Nós vamos para os outros 6 mandamentos,
que estão relacionados com horizontal. E aqui vou fazer só uma pequena colocação, tá? De um erro que algumas pessoas cometem, de achar que, antes de eu continuar, a Bia perguntou, por isso que seu reinado ruiu? Exatamente, justamente por isso. Foi um dos principais pontos que levou o reinado de Salomão a ser aniquilado. Beleza? Então, assim, voltando aqui a essa questão da relação horizontal, muitas pessoas resumem, tá, a relação horizontal apenas com o homem. Tá? Mas quando nós olhamos lá para o Éden, tá, e Paulo vai falar isso, se não me falha a memória, em Romanos 8, quando o homem cai, né, o relacionamento vertical é danificado, tá, dele com Deus. E o relacionamento horizontal é danificado também. Mas não é só apenas o relacionamento dele com os outros homens que iriam existir, tá? Mas é o relacionamento dele com tudo que está ao seu redor, tá? Não apenas, tá? Deixando isso bem claro, a relação horizontal é do homem com a criação. Se você observar lá no texto de Gênesis 3, você vai ver, né, que a terra agora, o Senhor, quando ele vai proferir todas as maldições para a mulher, para o homem e para a serpente, você vai observar que a terra antes ela já produzia, mas que agora ela passaria a produzir com espinhos. Então, a terra também foi amaldiçoada por causa do pecado, tá? Houve uma maldição para a terra. Então, o relacionamento do homem com a criação também foi danificado. Então, os 10 mandamentos você vai restaurar não só vertical, com Deus, mas horizontal, eu e a criação, tá? Toda a criação tem como objetivo restaurar, tá? Restabelecer aquilo que foi perdido no Éden. Deixando claro mais uma vez, não é uma restauração final, tá? Não é uma restauração definitiva, é uma restauração parcial e que depois dessa restauração parcial ela permanece acontecendo continuamente, tá? Ela precisa acontecer. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, né, nós vamos observar que Jesus vai falar sobre isso, tá? Jesus vai falar sobre os 10 mandamentos dentro dessa perspectiva que nós abordamos, vertical e horizontal. Quando o Senhor é perguntado sobre os mandamentos, né, Marcos 12, 30 e 31. Tá? Esse texto eu coloquei aqui. Tá? Os outros eu não coloquei não, mas a Bia me ajudou. Marcos 12, 30 e 31. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Relação vertical e relação horizontal. Então observe aí que os 10 mandamentos, tá? Eles podem ser, eu não gosto muito da palavra resumidos, tá? Mas eles podem ser abordados em 2 grandes blocos, tá? Primeiro, amar a Deus, tá? E algumas pessoas usam o termo amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não existe amar a Deus sobre todas as coisas na Bíblia, tá? O texto é, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, tá? Algumas pessoas resumem isso como amar a Deus sobre todas as coisas, mas, repito, amar a Deus sobre todas as coisas não está na Bíblia, tá? E essa primeira parte, relação vertical, os primeiros 4 mandamentos. Amar o seu próximo como a si mesmo, os outros 6 mandamentos, tá? Relação horizontal. E aqui, tá? Mais uma vez, relação horizontal é do homem com a criação, tá? Próximo, quem é o meu próximo? Lembra da parábola do bom samaritano? Ele é o seu próximo, tá? E pra gente, estamos aqui com 48 minutos, mas pra gente tentar concluir, eu resumiria os 10 mandamentos com uma frase. A gratidão requer obediência. Por que a gratidão requer obediência? Tá? Porque o Senhor, quando ele inicia as palavras de Êxodo 20, tá? E o texto de Êxodo 20, ele inicia dizendo: e Deus falou todas essas palavras. Tá? Foram palavras de Deus.
Tá? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor traz o que foi que ele fez. O que foi que o Senhor fez? Ele te livrou. Então, antes do Senhor trazer a lei, antes do Senhor trazer o que é que o povo precisava fazer, o Senhor faz eles lembrar de onde foi que eles foram tirados. Faz questão de lembrar, olha para onde vocês estavam, olha para onde vocês estão agora. Sabe por que vocês estão aí? Por minha causa. Não foi por causa de vocês, tá? Não foi pela força de vocês, não foi pela obediência de vocês, tá? Porque vocês são um povo rebeldes. Mas eu fiz isso. O Senhor estava falando. Eu fiz isso, tá? E eu sou o Senhor teu Deus. Foi eu que fiz. Então, ao iniciar, ele está dizendo, olha, eu quero a obediência de vocês, tá? Mas para essa obediência acontecer, ela só pode acontecer em forma de gratidão, tá? A obediência não pode acontecer como forma de obrigação, como muitas pessoas fazem, tá? A obediência, ela deve ser derivada por causa da gratidão e não pela obrigação. Então, Deus faz questão de deixar registrado, antes de iniciar os 10 mandamentos, né? O que foi que ele fez, e o mínimo que o povo deveria fazer era obedecer tudo que ele falasse, tá? Depois de tudo que eles passaram lá, o Senhor vai trazer a memória, e ele faz questão de deixar isso, o Senhor bate muito isso, você lê o Pentateuco, o Senhor bate muito nessa parte, de que foi ele que tirou o povo do Egito, tá? Foi ele que tirou o povo do Egito, da escravidão. Então agora eles precisam obedecer esse Deus. O Deus que fez tanta coisa por eles, tá? E o interessante é que Deus deu essas palavras, tá? Não como meio de salvação. Isso aqui precisa ficar bem claro, tá? A observância dos 10 mandamentos, a observância da lei moral não garante salvação para ninguém, tá? Não garante. E aí algumas pessoas perguntam, se não me garante salvação, então por que eu preciso obedecer? Tá? Então, observe o que Tiago vai falar na sua epístola. Que a fé sem obras ela é morta. Tá? Por muito tempo se achou que Tiago e Paulo fossem contraditórios. Né? Porque Paulo vai dizer que a salvação é pela fé sem as obras. E Tiago vai dizer que se você tiver fé e não tiver obras, ela está morta. Né? Mas a ideia é que uma fé verdadeiramente salvífica, ela produz obras, tá? Então, se produz obras, é justamente por causa disso. Porque você possui fé salvífica. Tá? Então, deixar isso bem claro. E sem falar que Salmo de número 1, se não me falha a memória, e Salmo de número 112, tá? Nós vamos observar o amor, tá, que o homem tem pela lei de Deus. E não apenas pela lei de Deus, mas o amor que ele tem por obedecer às leis de Deus. Tá? O Salmo de número 1 vai dizer que bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado é o homem. E se não me falha é o 112, depois eu coloco aqui nos comentários. Mas vai dizer que bem-aventurado é aquele homem que guarda os seus mandamentos e tem prazer em cumpri-los. Tá? Não é só a ideia de você compreender a lei, não é só a ideia de você conhecer a lei, mas a ideia é de que quem ama obedece à lei de Deus, tá? E, repito mais uma vez, obediência por gratidão, não por obrigação. Se você vai aos cultos, se você dá o dízimo, se você dá oferta, se você ajuda o seu próximo, se qualquer coisa que você faça que esteja dentro de um contexto religioso e você o faz por obrigação, tem uma coisa para dizer, você está fazendo errado, tá? E Deus não está recebendo, tá? Bia me ajudou mais uma vez aí, 112,5. Se você está fazendo por obrigação, você está fazendo errado. O Senhor não está se agradando disso, porque o Senhor não quer uma obediência baseada na obrigação. O Senhor quer uma obediência baseada na gratidão. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Tá? Deixando claro que perguntas específicas sobre os mandamentos, tá? Elas serão respondidas no decorrer aí dos próximos dias. Tá? Como eu falei, a ideia da live de hoje foi só trazer uma introdução
ao assunto, uma pequena introdução aos textos, tá? Principalmente o texto de Êxodo 20, uma pequena explicação. E trazendo essa explicação, o Rafael botou parabéns pela live, muito abençoado. Valeu, Rafael, tá? Eu que agradeço, tá? Estar aqui falando para vocês, para mim é sensacional, tá? Tá compartilhando um pouquinho daquilo que Deus nos proporcionou. E eu vou pedir que vocês vão lá nos comentários e marquem seus amigos, tá? O maior número de amigos que você puder marcar. Se tiver alguma pergunta que não foi respondida, vocês podem mandar aí, manda nos comentários, manda no direct, e a gente está aqui para poder não sanar todas as dúvidas, né? Mas fazer aquilo que nós podemos, beleza? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado para quem ficou aí até o final, certo? Então, Deus abençoe.